Olá, gente. Vamos fazer mais um exercício aqui. São os exercícios da atividade 10 e topografia, cálculo de área, azimuth e rumos. Bom, o professor ele coloca alguns dados lá sobre uma área que a gente já alguns já conhecem e outros não, que é a fazendinha daqui da UFP, em Bom Jesus, Piauí. Então é o seguinte, para a gente não perder tempo copiando os dados e tudo, como todo mundo já tem, também vai ficar na descrição do vídeo o próprio exercício, as perguntas. Então a gente já vai resolvendo a questão. Nesse exercício primeiro ele dá várias coordenadas aqui, vários pontos, os azimuths dos pontos onde a gente vai desenhar a nossa área. E a diferença desse exercício é que nesse a gente não precisa procurar o azimuth do último ponto, no caso, entre o 6 e o 1, porque já foi dado na questão. Então a questão inteira dá os dados lá. Entre o ponto 1 e 2 são 134 graus de azimuth. Entre os pontos 2 e 3, 238 graus. Entre 3 e 4, 309 graus. E entre o 4 e 5, 35 graus. Entre os 5 e 6, 315. Entre os 6 e 1, 29 graus. E na questão ele dá a distância real, em metros no caso, de um ponto para o outro. Entre o ponto 1 e 2 temos 960 metros. Aí o que a gente precisa fazer para a gente conseguir desenhar a área no papel? A gente precisa conseguir essa mesma quantidade real aqui de distância em centímetros. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos lá primeiramente para a escala. A escala que é dada no exercício é a mesma escala de 1 para 5.000. Ou seja, cada 1 centímetro no mapa vai representar a 5.000 centímetros na realidade. Cada 1 centímetro, no caso, no desenho. Então, como que a gente consegue isso? Primeiro a gente transforma aqui, que está em centímetro, para metro. Como que fazemos isso? Vamos lá nas medidas de comprimento. Hectômetro, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Onde a nossa escala está em centímetro. Então a gente vai partir daqui e a gente quer chegar em metros. Quantas casas a gente vai voltar? Ou seja, a gente vai ter que dividir uma, duas casas. Então se eu estou com a vírgula aqui, eu vou voltar duas casas. Uma, duas. Isso aqui não existe mais. Então o que sobrou? 50. Então 5.000 centímetros equivale a 50 metros. Então o que a gente faz? A gente faz isso aqui. Divide a distância real pela quantidade que a gente achou aqui da escala. Dividido por 50 metros, por 50, no caso a gente vai conseguir a medida de 19,2 centímetros. 403 metros dividido por 50 vai dar 8,06 centímetros. Isso você pode fazer na calculadora para facilitar a sua vida. Porque no caso a gente tem números que não dá muito para a gente fazer simplesmente simplificando aqui os zeros, né? Então vamos lá, 137 metros dividido por 50 vai dar o valor de 2,74 centímetros. 125 metros dividido por 50, o valor vai dar 2,5 centímetros. 640, o valor vai dar 12,8 centímetros. E 258 metros dividido por 50, a gente vai encontrar 5,16 centímetros. Então a gente achou esses dados, vamos então fazer os pontos aqui. Aí, né, o primeiro ponto a gente vai marcar um ponto qualquer na folha para poder encontrar os demais.
Mas será que eu vou marcar esse ponto onde, mais ou menos, né? Eu marco aqui em cima, eu marco aqui do lado, do outro. Como que eu faço isso? Olha, eu sei que o primeiro ponto, entre 1 e 2, vai estar em 134 graus azimuth. Então eu tenho que ter uma noção disso para poder eu não marcar o ponto em qualquer lugar e depois ter que apagar novamente e refazer no local adequado. A gente colocando aqui o transferidor mais ou menos no eixo dele, como deveria ser, a gente vê que 134 graus está mais ou menos para cá. Então, se ele está para cá, é lógico que a primeira reta que a gente vai fazer, ela vai estar para baixo. Então, a gente já sabe que a gente não pode colocar o ponto aqui embaixo, porque precisa de pedaço da folha para poder fazer. E a gente sabe também que são 19,2 centímetros. Então, não é pequeno a reta que a gente vai fazer. Então, a gente vai ter que colocar mais ou menos por aqui, porque 19 centímetros vai dar por onde? 19 centímetros vai dar mais ou menos aqui, ó. Então, é uma reta grande. Vou colocar ele mais ou menos para cá. 19 centímetros. Primeiro ponto eu vou colocar aqui. Aqui. O primeiro ponto já está aqui marcado. O primeiro ponto marcado aqui. E a gente vai fazer, como sempre, é tudo da mesma maneira, colocando os eixos. Os eixos X e Y. Não é isso? Aqui é o ponto 1 e o azimuth dele é quanto? 134 graus. A gente coloca o transferidor no lugar certinho e a gente vai achar 134 graus. Vamos lá, primeiro quadrante até 90, está no segundo quadrante, 134 graus. 130, 140, no meio 135. 134 vai estar uma menos aqui, então. Um pontinho lá e a gente já parte para fazer quanto é 19,2, 19,20. Então vamos lá, 19 centímetros está aqui, 19,20. Então o primeiro é 10, 20 no segundo. Então ele está aqui. Depois do 19, dois pauzinhos depois. Pronto, então esse outro ponto aqui será o ponto 2. Esse ponto 2 a gente também vai fazer os eixos. Os dois eixos. Aqui é o ponto 2, vou colocar aqui. O azimuth dele, do ponto 2, 238 graus. Então, 238 graus a gente vai lá achar. Vamos colocar lá, 238 graus. 200. Primeiro quadrante 90, segundo quadrante 180, terceiro quadrante vai até 270, então ele está aqui no terceiro. Vamos achar o 238, 210 e 20, 30 e 5, 6, 7, 8, 3 pauzinho lá depois do 235. Aí a gente, quantos centímetros ele equivale? 8,06 centímetros. Então vamos lá. 8,8,5. O próximo pauzinho. 8,0. Ele está na verdade entre o primeiro pauzinho e entre o 8,5 e o 8,6. Não, perdão, me confundi aqui. Ele está entre o 8 e o primeiro pauzinho, que é 8,06. Pronto. Então vamos lá. Aqui. Pronto, achamos o terceiro. O terceiro ponto aqui. Aí nós vamos fazer aqui.
os eixos. E ele agora é 309. Então vamos lá. Ponto 3, azimuth 309 graus. Vamos lá então. Deixa eu ver mais pra cá. Ó. 270, então ele vai estar no último quadrante, né? Que vai do 270 até o 360. Então, 309. 300 está aqui. 310, 309 é um pontinho a menos. E quantos centímetros eles são? 309, 2,74 centímetros. Então, vamos lá. Caso eu venha daqui para cá para facilitar. 2,5, 2,60, 2,74. Por aqui. A gente marca, traça a reta, já tá aí. Aqui seria o quarto ponto. Quarto ponto. E aqui eu quero atentar para um detalhe que a gente sempre faz. Aqui é o norte. Vou fazer uma setinha aqui. Aqui é o norte. Então, a minha folha está deitada e o norte é aqui. Se você fizer com a folha em pé, o seu norte vai ser para lá, né? No meu caso, ele está assim. Então, a gente sempre faz os eixos em relação ao norte. Vamos lá fazer o eixo do ponto 4. Perfeito. Ponto 4. Vou colocar aqui o azimuth dele do lado. O azimuth do ponto entre o ponto 3 no 4 e o 4 será de 35, entre o 4 e 5 na verdade, que ele vai para lá. 35 graus. Vou colocar aqui 35 graus. 35 graus está no primeiro quadrante. Então vamos lá. 0, 30, 35. Está aqui. A gente vai lá. Quantos centímetros ele corresponde? 2,5. Então vamos lá. 2,5 para aqui. Achamos o terceiro ponto. Quinto ponto, aliás. Já passou do terceiro faz tempo. Vamos fazer de novo. Os eixos. Pronto, quarto, quinto ponto. Vou colocar para cá para não atrapalhar o nosso desenho. O azimuth do quinto ponto, qual é? 315 graus. Então, 315 graus. 315 graus. Para onde é o 315 graus? 310. Está no último quadrante, né? 315 graus. Ele ainda ficou dentro aqui, né? O número. Quanto equivale? 12,8 centímetros. Então, vamos lá. A partir daqui a gente vai 12,8. É 12,5. 3 pontinhos depois. 2,60, 70 e 80. Isso. 2,8. 12,8. Aqui. Então é daqui até aqui. Tá? Aqui é o último ponto. Último ponto 6. Ponto 6. E ele está aqui. E aqui é o último ponto, ele está com azimuth de 29 graus. Então vai ser lá no primeiro quadrante de novo. A gente vai lá colocando primeiro quadrante. 29, então 30 é 1 a menos. Então ele está mais ou menos aqui. Tá aqui no ponto que tem. Então a gente vem pra cá
e já traça ele. É para dar igual aqui, tá? Esse ponto, na verdade, é para ele dar igualzinho aqui. Bom, está aí o ponto que foi feito. Essa é a metade da questão, seria essa daí. O azimuth é 29 graus. Então aqui a gente já sabe que tem 19,2 centímetros. Aqui tem 8,06 centímetros. Aqui, vou puxar uma setinha aqui para baixo, tem 2,74 centímetros. Esse espacinho aqui, eu vou puxar para cá uma seta, tem 2,5 centímetros. Esse espaço daqui tem 12,8 centímetros. E esse espaço daqui é para ele ter 5,16 centímetros. É isso? Então,